Vamos lá, voltando para a nossa aula aqui, falando sobre comunicação interna, né? Nós falamos sobre os documentos da comunicação interna, que dentro da comunicação interna nós temos a comunicação formal e a informal, e que a informal não é legal, né? Nós tivemos aqui o exemplo, o maior e melhor exemplo de uma comunicação informal é a chamada rádio peão, são os boatos, né? São as fofocas, certo? Então a gente tem que evitar, tá? Então, continuando aqui onde a gente parou, falando sobre 3 dogmas das redes sociais, a verdade é algo repetido diversas vezes por diversas pessoas, a verdade, tá? Mas fofoca também às vezes é repetido diversas vezes por diversas pessoas, tem que evitar. Tem que saber se é verdade. Grandes corporações estão erradas até que se prove o contrário e o usuário só entende quem fala a mesma língua que ele. Bom, é necessário entender que os dogmas são modelos de crenças claros e raramente questionáveis pela ampla maioria dos usuários. E que, se entendidos da mesma forma por empresas e instituições, podem fazer com que elas fiquem mais preparadas para reagir a uma situação adversa de maneira mais ágil e efetiva, com menos surpresas. Bom, nós precisamos refletir, tá, sobre o uso das redes sociais na comunicação empresarial, reduzir os abusos e explorar esse campo ilimitado de possibilidades, que é a grande rede e suas ferramentas. Gente, fazer bom uso, se é algo que foi dado a nós para a gente conhecer, para a gente explorar, é uma tecnologia, a gente tem que fazer bom uso. Se é algo que está evoluindo, está desenvolvendo para o nosso crescimento dentro e fora de uma empresa, a gente tem que fazer bom uso e não mau uso. Mas tem muita gente que faz mau uso de redes sociais, tá? Bom, da mesma forma que existe a necessidade de divulgar de forma positiva a imagem de um negócio para clientes e potenciais consumidores, é preciso que o seu público interno também tenha uma boa visão sobre ele, né? Ao decidir modificações na estrutura do seu organograma, por exemplo, além dos gestores e líderes, é preciso que essas mudanças sejam divulgadas de maneira clara e precisa aos seus profissionais. Caso exista algum problema na comunicação, nesse momento, certamente haverá aqueles colaboradores insatisfeitos com as mudanças, da mesma forma que não entenderão os motivos pelos quais aquelas transformações foram executadas, tá? Além das informações repassadas de forma vertical dos supervisores e para outros profissionais, elas também podem ser transmitidas de maneira horizontal, ou seja, entre colaboradores de uma mesma área, certo? Por essa razão, é preciso investir em quê? Nesse aspecto, visando a um relacionamento transparente e empático entre todos os setores da empresa. Existem ainda outras vantagens de se investir na comunicação interna de um negócio, né? Como assim? Olha só as vantagens. Colaboradores mais alinhados. Alinhar mais os funcionários. Alinhar a atividade ao processo produtivo e alinhar entre a comunicação entre os colaboradores, entre os gestores, tá? Especialmente em empresas maiores, é preciso que todos os colaboradores estejam alinhados quanto ao propósito do negócio. Tem funcionário que não sabe o objetivo, a missão, valores, princípios da empresa que trabalha. Tem funcionário que é assim, tá? Tem funcionário que simplesmente, não, eu só estou trabalhando nessa empresa, eu trabalho, né, recebo o meu mês, recebo meu salário e pronto, não quero saber. Eu estou fazendo o meu. Tem funcionário assim. Só que a própria gestão organizacional tem que ter cuidado com isso, porque tem que alinhar o colaborador, tá? Dessa forma, a missão, a visão, os valores de uma organização precisam ser bem estabelecidos e compartilhados entre toda a equipe, certo? Assim, os profissionais traçam um caminho mais eficaz para atingir suas metas e seus objetivos de acordo com o que a companhia deseja. Cada pessoa tem suas funções bem delimitadas.
Compartilhando a visão global da empresa, o foco será o mesmo para grande parte dos colaboradores, o que contribui para os seus resultados como um todo, certo? Outra vantagem, fortalecimento do clima organizacional. Bom, se a gente vai alinhar, se a gente vai ter o alinhamento dos colaboradores, a gente vai fortalecer, tá? Estabelecer ações para melhorar o clima organizacional deve estar entre as principais preocupações da sua empresa, a fim de que haja uma redução da taxa de turnover. O que é essa taxa de turnover, professora? É a rotatividade de pessoal e uma retenção de talentos adequada. Rotatividade é o entra e sai de funcionário de uma empresa. É admissão, é demissão em pouco espaço de tempo. Tá? Tem empresas que, com 3 meses, né, admite o funcionário, né? Aí, com 3 meses, demite. Né? Muitas empresas estão fazendo isso. Certo? Entre as vantagens de usufruir dos resultados dessa meta, temos a economia de recursos. Além disso, tais práticas contribuem para prezar pelo capital intelectual de seus profissionais. Em uma troca de colaboradores, certamente haverá informações que passarão despercebidas. Ademais, tal situação exige um planejamento de treinamentos. Ora, se eu quero alinhar meu colaborador, se eu quero fortalecer meu clima organizacional, no planejamento eu tenho que ter treinamento para os novos profissionais sobre a cultura da empresa, bem como sobre os processos internos necessários para o dia a dia das suas funções. Certo? Outra vantagem, aumento da produtividade. Vocês estão percebendo que uma coisa puxa a outra? Primeiro eu vou alinhar meus colaboradores. Alinhar como? Eles vão ter que saber o que se passa dentro da empresa. Eles têm que ter o conhecimento dos valores, da missão, do objetivo, dos princípios, né? O que é que a empresa produz, por que produz, para quem é o público-alvo, tá? Se eu vou alinhar, eu vou fortalecer, né? Alinhados, meus colaboradores alinhados e minha empresa sendo fortalecida, o que é que vai ocorrer? Outra vantagem, eu vou aumentar minha produtividade, tá? Ao definir boas estratégias de comunicação interna, os profissionais entenderão de forma mais clara quais são os objetivos da organização e como sua área contribuirá para os objetivos macro. Né? A partir disso, eles se sentirão mais motivados a exercer suas atividades diárias, tornando-se mais produtivos. Então, ainda, quais são os processos internos dentro dos seus setores, né, que podem ser melhorados, alinhando a estrutura do negócio em prol de resultados mais efetivos. Né? Esses tópicos, aliados com o engajamento do seu profissional, permitirão que eles divulguem o negócio de maneira espontânea, né? Trazendo o quê? Novos clientes e aumentando o interesse do mercado em entender sobre o modelo de negócio da sua empresa. Tá? Professora, e nós, como técnicos em recursos humanos, vamos supor que surge uma pergunta dessa. Né? Eu não tenho uma empresa. E aí? Só que você vai fazer parte de uma empresa. Pense que você tem uma empresa. Quando tiver a empresa, é isso que você vai fazer. Tá? Se preocupar com o colaborador para aumentar a sua produtividade. Tá, mas eu não tenho, eu faço parte de uma empresa. O que é que você tem que fazer? Você tem que estar alinhado à empresa. Você tem que se fortalecer. E a empresa tem que fazer o quê? Treinamentos. Né? Você vai fazer parte desse aumento dessa produtividade. E a empresa aumentando a produtividade vai ser bom para quem? Para os colaboradores. Outra vantagem, oportunidade de reconhecimento profissional. O reconhecimento de seus profissionais é outra estratégia que contribui para o aumento da produtividade. Ora, se a minha empresa, né, está reconhecendo o meu trabalho,
está reconhecendo a minha atividade dentro da empresa, né, eu estou sendo reconhecido profissionalmente. Não é verdade? Então, isso é bom por quê? Porque o funcionário se sente motivado. Funcionário motivado, ele serve para aumentar a produtividade. Certo? Contribui para o aumento da produtividade, motivando-os, olha aí a motivação, a sempre buscar por soluções que tragam resultados mais efetivos. Né? Quando um funcionário é reconhecido, ele mesmo, né, ele vai buscar mais conhecimento sobre a empresa e sobre a atividade que ele faz dentro da empresa. E quando a empresa é aquela que tem, né, aquelas seleções internas, né, tem muitas organizações que têm seleções internas, ou seja, o funcionário vai participar de uma seleção para ele ou melhorar, né, o cargo que ele está, ou subir de cargo, né, ou mudar de um setor, certo? Então, um funcionário motivado, ele mesmo busca ter mais conhecimento. Não, eu vou fazer mais um curso, independente se a empresa vai me dar ou não. Né? Então, por fora, ou seja, externamente, eu vou procurar um curso para melhorar. Né? Por meio da comunicação interna em sua empresa, existe a possibilidade de reconhecer aqueles colaboradores que mais contribuíram para a organização e trouxeram um diferencial para o trabalho em equipe e para a entrega aos seus clientes. Né? Em canais específicos, existe a possibilidade de quê? De divulgar o que os colaboradores têm feito, né? E apresentar os resultados que determina a ação, né? Inspirando outras pessoas a também traçarem estratégias inovadoras para suas áreas. Outra vantagem, troca de conhecimento. Por que não? Olha só essa pergunta. Por que não utilizar os canais de comunicação interna? Canais de comunicação interna, isso envolve as redes sociais da organização, né? Para que seus colaboradores possam constantemente aprender e ensinar aos outros dentro de suas especialidades, contribuindo para o negócio sempre crescer e se destacar no mercado. Tá? Incentive-os a compartilhar quais pontos de suas áreas contribuem para o negócio, como eles fazem diferença para o contexto dos seus clientes e quais são os melhores métodos a serem utilizados para sempre oferecer uma melhor experiência ao seu público. A partir dessa estratégia, também existe a possibilidade de quê? De os setores estarem conectados, fazendo com que eles tenham o quê? Uma visão mais ampla sobre o próprio processo da sua organização. Certo? Outra vantagem, conhecimento da organização. Inicialmente, seus colaboradores são as pessoas que mais precisam contar com um bom conhecimento da sua organização e do seu produto. Tá? Como assim, professora? Ora, tem empresas que fazem a seleção, que fazem a contratação, né, de profissionais e quando chega, simplesmente você vai começar a trabalhar amanhã, isso é um exemplo. Você vai começar a trabalhar amanhã, sua atividade é essa, sua função é essa. Né? Alguém lá do setor vai estar sempre lhe acompanhando para lhe ensinar. Pronto. É só isso. Então, o funcionário ele só vai chegar inicialmente, né, e só vai conhecer a sua função e o conhecimento da organização. A organização, a empresa não vai mostrar o que ela faz, não vai mostrar a imagem dela no mercado. Né? Tem que conhecer. Então, uma dica para vocês. Futuros técnicos em recursos humanos. Procurem saber sobre a organização antes de vocês começarem a trabalhar. Tá? Vão começar a trabalhar? Foram chamados? Vão fazer seleção? Tenham conhecimento da organização que vocês irão trabalhar. Certo? Ao entenderem sobre as vantagens daquele negócio para o público e quais são os principais diferenciais da empresa, essa questão será transmitida, né, aos clientes, tornando a imagem do negócio mais positiva.
É como uma empresa, eu cheguei num local, né, numa organização, com duas amigas. E a gente ficou andando, né? Sim, mas qual é a atividade aqui? Nós, como clientes. O que é que essa loja faz? O que é que essa empresa faz? Qual é a atividade? Eu estou vendo várias coisas aqui, vários produtos, vários serviços. Quer dizer, não tinha ninguém para informar. Nem os funcionários não sabiam como era a empresa, como funcionava a empresa. Né? Então, o funcionário ele tem que saber. Olha, essa empresa ela trabalha da seguinte forma. Né? Você pode adquirir um produto, você pode usar o produto aqui na empresa, você pode alugar um equipamento. Né? Você pode fazer um treinamento, você como cliente, se quiser um treinamento, nós temos aqui para treinar como utilizar, né, esse material. É isso. Então, ficamos simplesmente dentro da loja. Como é que funciona essa loja? Né? Tem ali a parte de setores de serviço, um monte. Será que ali tudo é funcionário e não era cliente? Tá? Então, tem que ter o conhecimento. Bom, dentro da comunicação interna, nós temos riscos da ausência de comunicação interna. Nós temos o risco da ausência. Né? Ou seja, se não tiver, se a comunicação interna estiver ausente, corre esse risco. E quais são os riscos? Incertezas e dúvidas por parte dos colaboradores. Olha aí. Incertezas dos colaboradores, nesse exemplo que eu falei, que eu e mais duas amigas entramos numa organização, numa empresa, e os colaboradores não tinham informação da empresa, não tinham conhecimento. Então, gerava dúvida também, tanto por parte deles, quanto por parte dos clientes. Né? Conforme podemos observar, uma das principais vantagens relacionadas ao investimento em comunicação interna tem ligação com o engajamento e com a produtividade dos colaboradores. No entanto, para que possamos desenvolver essas questões, é preciso tirar todas as incertezas e dúvidas por parte dos profissionais, contribuindo para que haja transparência entre os gestores e a sua equipe. Muitas vezes, por meio de uma comunicação não tão clara, né, já existe a problemática de trazer um desconforto para o time como um todo, especialmente em épocas de mudanças na organização. Né? Caso não haja esse relacionamento e essa preocupação por parte da empresa, certamente ela vai se deparar com problemas desse tipo, certo? O que contribui para um clima organizacional negativo e para a defasagem de colaboradores. Tudo isso gera o quê? Entre a equipe, o surgimento de quê? Boatos e fofocas desencadeando estresse. Ou seja, o clima não vai ficar positivo. O clima não vai ficar harmonioso. Tá? Vai haver divergências, vai haver uma diminuição na produtividade. Certo? Gerando boatos e fofoca, a gente lembra de quê? Né? Da Rádio Peão. Não é verdade? A partir de dados oficiais é que gestores e supervisores poderão repassar todas as informações importantes sobre determinado momento da organização, tranquilizando o time sobre os rumos e as decisões tomadas. Bom, outro risco da ausência de comunicação interna: não cumprimento de prazos e tarefas. Se você não cumpre prazos e tarefas, né, a atividade não vai ter um bom desenvolvimento, certo? Como consequência direta do tópico anterior, né, destacamos o não cumprimento de prazos e tarefas. Imagine só uma equipe, vamos imaginar uma equipe que não tem informação suficiente sobre o atual cenário da empresa. Vamos supor que vocês não têm informação suficiente sobre, né, uma empresa. Tá? Como ela conseguirá interpretar suas funções de modo a contribuir para o crescimento da organização? Como é que ela vai propor soluções de aperfeiçoamento para o time se ela não tem conhecimento? Tá? E como adquirir conhecimento a partir das dificuldades encontradas para alcançar os objetivos de negócio? E quais são as dificuldades encontradas? A ausência da comunicação.
Muitas vezes, essa ausência da comunicação, a gente lembra de quê? Do sentido vertical. Falha na comunicação interna, começando da gerência, dos gestores, dos diretores, dos coordenadores. Tá? Então, tem que partir da gestão. É preciso deixar claro aos seus profissionais o que a empresa espera de cada um. Como eles precisam exercer suas funções para alcançar as metas e como o time poderá auxiliá-los, né, nesse sentido, certo? Outro risco da ausência de comunicação interna, né? Queda, diminuição da qualidade no atendimento ao cliente, diminuição na qualidade de serviços ou produtos, ou seja, em todo o processo produtivo. Diminuição da qualidade em todo o processo produtivo. É um risco quando não se tem a comunicação interna. E existe o risco de tudo isso ocasionar uma queda de qualidade no atendimento. Queda de qualidade no atendimento já nos lembra o quê? Uma queda na produtividade, tá? Principalmente com a redução de produtividade. Caso você perceba que há esse gargalo, ou seja, essa dificuldade em sua empresa, talvez a necessidade de adotar o quê? Uma postura melhor de comunicação interna tenha sido identificada tarde demais. Professor, isso acontece? Acontece. Por quê? Porque as pessoas não colocam o processo, um projeto de comunicação organizacional lá no planejamento da empresa. O que foi que a gente já viu sobre isso? Nós falamos aqui em aulas anteriores, no início da nossa disciplina, que o processo de comunicação, eles têm que estar inserido, integrado, tá? Implantado no planejamento estratégico da organização. Então, quando isso forma num assunto que é tarde demais, é porque não foi colocado no planejamento. Certo? Melhor a comunicação interna tenha sido identificada tarde demais, uma vez que eles só deixarão de usufruir seus produtos e serviços quando os problemas já tiverem sido percebidos pelas demais pessoas. Tá? Aí realmente é tarde demais. Se eu não tenho uma comunicação interna, se o colaborador, o funcionário não tem uma informação sobre a empresa, vai dificultar o quê? O processo. Ele vai informar para o cliente? Não, o cliente vai se sentir o quê? Inseguro. Quando a gente fala da organização atender a necessidade do cliente, não é somente na qualidade do produto que está sendo oferecido, é o seu serviço. Qual é o seu serviço? O atendimento é um exemplo. No atendimento, eu passo informações sobre o produto e sobre o serviço da empresa. Mas para você passar informações e garantir que aquele cliente seja fiel à sua organização, você tem que conhecer toda a empresa. Certo? Os clientes são os mais impactados, olha aí, são os mais impactados, né? Com a queda da qualidade no atendimento, nos serviços entregues e no cumprimento de prazos. Cliente é exigente, consumidor final é exigente, vocês são consumidores, vocês são clientes de algo, de alguma organização, tá? De alguma empresa. Então, vocês exigem o quê? Que a empresa atenda a necessidade de vocês. E vocês estão no direito de cobrar uma qualidade. Certo? Além disso, há um certo desconforto quando um colaborador que já conhecia a realidade de determinada situação deixa o negócio, pois o outro profissional precisará estar apto para também estar por dentro dela e aplicar seu conhecimento para melhorar a experiência do cliente, né? Então, estratégias utilizadas para melhorar a comunicação interna. Quais são as estratégias que eu posso utilizar para melhorar a comunicação da minha empresa? Existem estratégias que podem ser adotadas com o objetivo de melhorar a comunicação interna,
Primeira estratégia, estimular os colaboradores a compartilhar os seus conhecimentos. Compartilhamento de conhecimentos. Vamos abordar sobre a importância dos profissionais compartilhar os conhecimentos para toda a equipe. Conhecimento a gente não pode guardar só para a gente, principalmente dentro de uma organização onde a gente vai ter clientes. Conforme explicamos, é preciso adotar estratégia para que as áreas sejam integradas e cada colaborador entenda como sua função trará o diferencial para a empresa. Dessa forma, a melhor maneira para que todos entendam seu papel na organização é o quê? Estimulando o aprendizado, contribuindo para que os setores possam aproveitar suas expertises para aplicá-las em outras áreas. E uma boa estratégia é o quê? Organizar um evento semanal no qual um membro da organização possa realizar uma palestra. 15 minutos antes de terminar, a atividade ali na sua empresa, o gestor vai falar assim, 15 minutinhos do horário final aqui para todo ir embora, vamos fazer uma reunião. É uma opção. Nela, ele vai poder demonstrar aos outros colaboradores uma situação que gerou conhecimento ou algum desafio e como ele lidou com isso para superá-lo. Outra estratégia, ouça as opiniões de todos os profissionais, ouça a opinião dos seus colegas, dos profissionais ali inseridos no ambiente organizacional e ouça a opinião também dos clientes. Outro ponto a ser destacado é o fato da organização estar de portas abertas para opiniões dos colaboradores. São eles que têm o dia de suas funções, entendendo quais decisões podem ou não ser estratégicas para a empresa. Dessa forma, estimule a cultura do feedback, o retorno da sua atividade, da sua função, oferecendo e recebendo de todos os profissionais, independentemente de suas áreas. Por meio desse retorno, desse feedback, tanto os profissionais quanto a empresa entenderão quais são as melhorias contínuas a serem aplicadas. E isso vai permitir o alcance do crescimento e do aprendizado diário. O feedback também vai diminuir os ruídos de comunicação, livrando o negócio das fofocas do corredor, uma vez que ele será ofertado de maneira direta ao colaborador gestor, trazendo transparência para a equipe. É preciso deixar claro que essa deve ser uma prática para toda a empresa, permitindo que todas as áreas possam oferecer um retorno sobre as atitudes e as diversas maneiras de se trabalhar em equipe. Outra estratégia, ofereça treinamento para adaptar a comunicação com os profissionais. Tem treinamento para isso, treinamento para comunicação interna, treinamento para comunicação organizacional. Cada profissional tem suas características individuais, lógico, as quais estão diretamente relacionadas ao seu perfil comportamental. E isso exige de um bom líder a adaptação para fazer os mais diversos tipos de abordagem. Dessa forma, é preciso que os gestores passem por constantes treinamentos com o objetivo de que eles conheçam sua equipe, e entendam a melhor maneira de se comunicar com cada colaborador, permitindo que esse impacto seja positivo a todos os membros da empresa. Determinado comunicado transmitido de forma específica à equipe pode ser repassado de maneira diversa, uma vez que poderá ser recebido com interpretações diferentes pelos colaboradores. Nesse sentido, além de entender o melhor modo de lidar com os diferentes perfis de pessoas, olha aí, diferentes perfis de pessoas, diferentes interpretações, também existe a necessidade de alinhar a forma com que as informações são repassadas, visando sempre o quê? Os aspectos positivos de um time que caminha em prol do mesmo objetivo, certo? E vamos às atividades, Vamos treinar, vamos ver o que a gente aprendeu nessa aula, O processo de comunicação humana está sujeito à existência de barreiras. Olha aí, na comunicação está sujeito à existência de barreiras, obstáculos ou resistência à comunicação entre as pessoas e males. A respeito desse assunto, vamos assinalar a alternativa correta. Bom, letra A, as barreiras pessoais podem limitar ou distorcer as comunicações.
Uma dessas barreiras é a distância física entre as pessoas. Letra B. Um escritório sem isolamento acústico, né, sob efeito de forte ruído, produz uma barreira semântica, pois a mensagem bloqueada pode ser recebida com significado diferente daquele de sua emissão. A letra C. Entre as barreiras físicas mais comuns em situações de trabalho, destaca-se a circulação contínua de pessoas e as interrupções frequentes provocadas por novas solicitações de serviços ou esclarecimentos, né? Letra D. Ocorre distorção, tá? Quando partes essenciais da comunicação deixam de ser transmitidas deliberadamente, né? E letra E. Uma caixa de mensagem que atinja seu limite, deixando de receber as comunicações, constitui um tipo de barreira caracterizando como omissão, né? Qual é a alternativa correta? Falando sobre, né, as barreiras, obstáculos ou resistência à comunicação entre as... Tá? Vamos lá? Qual é a alternativa a respeito desse assunto? Dessa comunicação humana, né? Qual é a alternativa? Vamos lá, pessoal. Quem arrisca aí falando a alternativa? Vamos lá, vamos interagir. São Miguel da Baixa Grande diz que a letra B, um escritório sem isolamento acústico sobre o efeito de ruído, de forte ruído, produz uma barreira semântica, pois a mensagem bloqueada pode ser recebida com significado diferente daquele de sua emissão. Quem mais? Vamos lá? Vamos responder. Olha aí. A correta é a letra C. Entre as barreiras físicas mais comuns em situação de trabalho, destaca-se a circulação contínua de pessoas e as interrupções frequentes provocadas por novas solicitações de serviços ou esclarecimentos, tá? Segunda questão. No processo de mudança nas organizações, as ações de comunicação interna se mostram como um meio de interação contínua entre empresa e funcionário, porque as ações de comunicação possibilitam um alinhamento entre objetivos individuais e institucionais necessário para que se consiga a participação ativa dos indivíduos e o sucesso da mudança. Tá? A letra B ou C? Ficou em dúvida, né? Bom, analisando as afirmações acima, a primeira afirmação e a segunda afirmação, né? O que é que a gente pode concluir? As duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. A afirmação é verdadeira e a segunda é falsa. A primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira, ou as duas afirmações são falsas? Vamos lá. A primeira afirmação diz o seguinte: no processo de mudança das organizações, as ações de comunicação interna se mostram como um meio de interação contínua entre empresa e funcionário. Tá? Segunda afirmação, as ações de comunicação possibilitam o alinhamento entre objetivos individuais e institucionais necessário para que se consiga a participação ativa dos indivíduos e o sucesso da mudança. Vamos lá, pessoal? Vou marca aí só um minutinho aí, Maioli, para eles lerem aí direitinho essas duas afirmações.
Vamos lá, pessoal, olha aí. Rauan Miguel. É Rauan? Né? Rauan Miguel. Bonito, Rauan, esse nome. Rauan falou letra A no IPTV. Quem mais falou aí? Vamos lá no IPTV, não dá para ver aqui. Teve gente que marcou letra A também. Vamos ver. Mostra aí, maior no IPTV, que não dá para... Falou aí no IPTV. Né? Quem mais falou letra A? Não deu para ver, né? Vamos lá ver qual é a alternativa correta. Né? Letra A. As duas afirmações são verdadeiras. Né? E a segunda justifica a primeira. Realmente, olha aqui, ó. Ainda ajudou, né? Isso aqui é uma pegadinha, tá, pessoal? Em concurso, em prova de concurso que vocês, se alguém quiser fazer concurso, né? Pensar em ser um servidor público, tá? Então, ó, justificando, né? A segunda justificando a primeira, certo? Letra A, as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Terceira questão. Olha aí. No estudo da comunicação, podemos afirmar que a mensagem é o produto físico decodificado pelo emissor. Letra B. O canal é a mídia por onde a mensagem trafega. Né? Olha aí, Prata disse letra A, São Julião, letra A. Acertou, letra A, viu? No estudo da comunicação, podemos afirmar, letra A, que a mensagem é o produto físico decodificado pelo emissor, que o canal é a mídia por onde a mensagem trafega, né? A codificação da mensagem é a tradução dos símbolos pelo receptor de forma que possa ser compreendido. Tá? A fonte decodifica o pensamento iniciado, né? Iniciando a mensagem. O feedback é uma barreira que pode dificultar a comunicação. Olha aí. Né? Curral Novo falando que é letra B. Né? Um minutinho aí, Maioli, para eles lerem direitinho a questão. Vamos lá, pessoal. Sobre o estudo da comunicação, a gente sabe que a comunicação nós temos o quê? O emissor, que é quem transmite, que é quem envia a mensagem, né? Nós temos a própria mensagem, mas para enviar a mensagem eu preciso de um canal. É por onde eu vou enviar? É por e-mail? É por telefone? É por carta? Né? Então, o canal é isso, certo? Tá? Aí nós temos o receptor, que é quem vai receber, né? Temos a decodificação da mensagem também, para que se chegue ao receptor, para que entenda a mensagem, certo? E durante todo esse percurso aí de enviar mensagem, canal, receptor, né? Decodificar a mensagem, símbolos, fontes, nós temos barreiras de comunicação, certo? Então, vamos lá. A letra correta. Olha aí quem marcou letra B, quem pensou que letra B, todo mundo acertou, né? Curral Novo, São Julião, São Miguel da Baixa Grande, Pau d'Arco, tô gostando de ver, tá? Vamos lá.
A mensagem é o produto físico decodificado pelo emissor? Não, o emissor não vai decodificar a mensagem, não é ele que está recebendo. O emissor envia, ele transmite, ele emite, ele manda a mensagem, tá? O canal é a mídia. A mídia pode ser um canal por onde a mensagem vai ser enviada, por onde a mensagem vai ser trafegada, o canal, por onde é que eu vou mandar? É por uma rede social? É por uma mídia? Tá? Codificação da tradução dos símbolos pelo receptor de ser compreendido. Não. Não é ele que vai codificar. Ele já vai receber a mensagem pronta, codificada. A fonte decodifica o pensamento iniciando a mensagem. Não, tem nada a ver também. E o feedback é uma barreira que pode dificultar a comunicação, que é que a gente acabou de falar sobre a importância do feedback. O feedback é como você entendeu aquela mensagem, tá? Ele não é uma barreira de comunicação. Ele não dificulta, ele facilita. Para você saber se um cliente, se um consumidor final, né, gostou ou não do seu produto ou serviço, você vai ter que ter um retorno desse cliente. Então, isso não dificulta a comunicação. E esse feedback, muitas organizações não dão a oportunidade para o cliente fazer. Então, a organização já tem que dar a oportunidade para o cliente ter o feedback. A própria organização tem que procurar o cliente para um retorno. Entenderam? Até aqui tudo bem, né? Entenderam o assunto sobre comunicação interna? Nós vimos as estratégias, né? Estamos agora nas atividades, certo? Bom, então vamos só resumir o que a gente viu hoje. Comunicação interna, ela faz parte da comunicação organizacional, tá? A comunicação interna ela tem que ser direta. Nós vimos aqui os documentos da comunicação interna. Nós vimos os ofícios, memorandos. O ofício é para comunicação externa. Memorando ou comunicação interna é comunicação interna. Tá? Nós vimos como é que faz o memorando, o que é que precisa para o memorando. Né? Saber redigir. Né? Para o seu chefe já saber realmente o que é que precisa, o que é que aquele setor, por exemplo, precisa de imediato. É saber redigir de forma clara, né? Utilizando corretamente os pronomes de tratamento. Mandem mensagem à toa, certo? Nós vamos aprender aqui sobre os pronomes de tratamento na comunicação organizacional. Beleza? Então, ficamos aqui. Até a próxima.